Alô, você que nos acompanha pela internet, que Deus nos abençoe nessa noite, possa ser contigo onde quer que você esteja, talvez em casa, no trabalho, no seu carro, onde a nossa voz te alcance, que a presença de Deus também esteja com você, esteja conosco aqui, onde ergueremos um altar de adoração, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, e que você, de onde quer que você esteja, a presença de Deus também esteja com você. Aleluia, nós já podemos sentir a presença dEle aqui, a glória dEle aqui, e que essa glória possa encher a sua casa, o seu trabalho, o seu carro. Aleluia, vamos adorar a Ele com alegria. Aleluia. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, todo louvor, querido. Aleluia. Declare assim, ó. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tradução. Aleluia. Enche as nossas vidas com a tua glória, Pai. Aleluia. Declara assim, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória, Senhor, hoje aqui. A tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome. Louvar o teu nome. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Querido, nesse momento você tem a oportunidade de adorar o Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas, adorar o Senhor com os seus bens. Vamos cantar uma canção e você terá a oportunidade nesse momento de adorar o Senhor. As contas da igreja estarão sendo projetadas no seu smartphone, no seu monitor, o QR Code da igreja, e você é livre para adorar o Senhor com os seus bens nesse momento. Aleluia.
acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Deus, governas sobre o universo, justo e vestido de glória e poder, coroado está pra sempre, reinarás, prostrado aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita em nós, ó Santo Deus, 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 aleluia, aleluia, ó Santo Deus, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Oh, Que bom que você está conosco. Este é o canal da Igreja Batista Marapendi no YouTube. E nós estamos hoje, então, pensando e propondo uma reflexão, uma mensagem baseada na pergunta: o que é, afinal de contas, ser cristão? O que é, afinal de contas, ser cristão? E por que é que parece que é importante trazer esse assunto à lume, trazer esse assunto à baila, mesmo depois de praticamente 2000 anos de cristianismo ou de vivência cristã neste mundo, através do Cristo e depois dos seus discípulos, seguidores e da sua igreja? Será que até hoje nós não sabemos o que é ser cristão? Será que até hoje precisamos de ajuda para definir
os termos. Então, meu querido e querida, em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que esse termo, infelizmente, é um termo que segue em disputa. Anteriormente, a disputa era intracorporis, né? E eu quero dizer assim, no meio religioso, no meio cristão, em que diferentes grupos cristãos tentavam se qualificar como verdadeiramente cristãos, desqualificando os outros como falsos cristãos. Então, isso aconteceu muito, por exemplo, no Brasil, na história do protestantismo no Brasil, na forma dos missionários que chegaram, desqualificando os católicos como falsos cristãos. E a partir disso, então, se estabeleceu, olha, a verdadeira fé cristã está depositada conosco. Nós somos os fiéis depositários da fé cristã, diziam, então, boa parte dos missionários e boa parte dos protestantes lá, daquele tempo inicial, da semeadura da fé evangélica aqui neste país. Bom, agora a disputa saiu do intracorporis e está no espaço público, porque ideologias políticas, e eu falo especialmente da extrema-direita, começaram a se apropriar desse termo, dessa terminologia, para então poder influenciar as pessoas e cadenciá-las no seu voto. Os equívocos, então, meus queridos, minhas queridas, seguem sendo propalados. Essa semana mesmo, quando eu estou gravando este culto, esta mensagem, essa semana mesmo eu vi uma frase de um político de extrema-direita dizendo sobre outro político de extrema-direita, falando, ele é corrupto, mas ele é cristão. A pessoa, o político que falou essa frase, é um misógino, cuja ex-esposa, uma influência, acusa ele de violência doméstica. Então, ele é violento, mas é cristão. Será que isso não seria incompatível com a fé cristã? Vou mais além. Hoje, pela manhã, antes de vir gravar esta mensagem, eu li uma matéria na internet dando conta de uma criança de 3 anos que, infelizmente, morreu por violência doméstica, porque ela não respondeu o bom dia do seu pai. O seu pai bateu essa criança, de tal modo que ela veio a morrer no hospital depois, e também bateu na sua esposa. Um detalhe. Este homem violento, ele é um missionário dos Estados Unidos. Então, veja, ele mata o filho, mas é cristão, é missionário. Não seria isso incompatível? Um matador, mas cristão? E o que não dizer dessa tríade que foi colocada, deixa eu botar aqui, tríade que foi colocada sobre a classificação de quem é e quem não é cristão, em que a classificação é dada por ser anti-aborto, homofóbico e anticomunista. Se você tem essas 3 marcas, então essas 3 pautas bem delineadas, você é, então, um cristão verdadeiro. Lembrando que abortos e homossexuais existiam na época de Jesus, aconteciam, e Jesus, em nenhum momento, tem qualquer palavra direcionada a essas situações. Se Jesus e os seus discípulos que ouviram e conviveram com Jesus não perpetuaram qualquer tipo de palavra, talvez ele tenha dito mesmo, será que isso é tão identitariamente importante para marcar e distinguir quem é e quem não é cristão?
Afinal de contas, o que é ser cristão? Vamos na Bíblia? A primeira vez que aparece o termo cristão, segundo o livro de Atos. E eu quero convidá-lo e convidá-la a abrir a sua Bíblia em Atos 11, e nós vamos ler os versos 19 a 26. Atos 11, verso 19 a 26. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação, houve uma diáspora, né? Uma perseguição muito forte contra a igreja nascente em Jerusalém, e aí as pessoas, então, fugiram, correram dessa perseguição. Por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, foram além. Eles falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou até aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortou, estimulou a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura, aqui uma ideia do grego é uma busca rigorosa, minuciosa, assim, não saio enquanto não achar, né? E tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram uma numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Primeira vez que aparece o termo cristão, é um termo dado de fora para aqueles que eram, então, seguidores e discípulos de Jesus e que passaram a pertencer à nascente igreja e vibrante igreja e fantástica igreja de Antioquia. O que é, então, ser cristão? Bom, primeira coisa, precisamos olhar para o termo, que está no verso 26. O termo cristão quer dizer pequeno Cristo ou do partido de Cristo. É ser, então, completamente identificado com Jesus Cristo. Tão identificado que as pessoas passam a não mais atribuir a você uma outra forma de identificação que não seja aquela dada pela sua própria fé. Isso é seríssimo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. E é belíssimo também. Então, aqueles irmãos e irmãs de Antioquia foram identificados como seguidores de Jesus, como pequenos cristos, como espelhos de Jesus. As pessoas estavam olhando para eles, mas estavam vendo Jesus na vida deles. Uma coisa linda e também muito séria. Eles eram pequenos cristos. Eles eram do partido de Cristo. Não eram mais judeus, não eram mais gregos, não eram mais de uma etnia, não eram mais de uma expressão religiosa, não eram mais de uma tradição que eles haviam recebido ao longo das suas vidas, eles agora eram de Cristo. O que é ser cristão? Ser cristão é viver na graça. O que encheu os olhos de Barnabé, o enviado da igreja de Jerusalém a Antioquia? O que encheu os olhos de Barnabé, quando ele chegou, a graça de Jesus era tão vigorosa, tão sensível, tão concreta,
que aquilo encheu os olhos dele e ele ficou entusiasmadíssimo. Ele notou aquela graça de um modo tão especial, tão marcante, que ele pensou assim: se há um lugar em que nós podemos aproveitar toda a riqueza que habita em Saulo de Tarso, é esse local, é em Antioquia. Neste local a graça é tão grande que esta igreja, não vai impor dificuldades, barreiras, para que Saulo, agora convertido, possa então exercer seu ministério, especialmente o do ensino. O que é então viver a graça de Jesus? É não impor barreiras para ela. No verso 20 fala que enquanto, no verso 19, as pessoas estavam anunciando, os da diáspora, estavam anunciando a fé aos judeus, os de Antioquia incluíram na pauta os gregos também, ou seja, incluíram gentios para que fossem alcançados pela graça de Jesus. E ao fazer isso, eles estavam movendo e removendo as barreiras que eram nada mais, nada menos do que uma herança religiosa vinda lá de trás. É não impor barreiras. Ora, meu querido e querida, o que mais as pessoas fazem, o que mais os cristãos e cristãs fazem hoje, o que mais as igrejas que tomam o nome de Jesus Cristo, igrejas que se dizem, então, cristãs, fazem hoje, é colocar barreiras, impedindo que a graça de Jesus alcance a todos e todas que devem ser alcançados. Falavam aos gregos, acolheram a Barnabé, o enviado, deram a primazia para ele, fala, pode nos ensinar, você é enviado, você é um dos diáconos consagrados lá na igreja de Jerusalém, você pode nos falar, nós estamos de coração aberto para ouvir o que Deus tem a dizer através de você. E quando o Barnabé encontra Saulo e leva para Antioquia, eles abrem o coração novamente, agora para acolher, para receber Saulo, o grande perseguidor da igreja, que agora tinha se convertido, se tornava no apóstolo aos gentios, tamanha foi a sua transformação. Aqui eu faço uma pausa para convidar você a uma reflexão. Será que eu e você, será que você, então, nesse caso, mais especificamente, tem espelhado a Jesus Cristo na sua vida? Será que você pode ser identificado como um cristão, como uma cristã? Será que você tem colocado barreiras, cercas, limites para a graça de Jesus? Porque, meu querido e querida, toda vez que nós colocamos limites à graça de Jesus, nós tornamos impossível a associação nossa, da nossa igreja, seja ela qual for, da igreja que você participa, tornamos impossível recebemos e sermos chamados de cristãos. Afinal de contas, o que é ser cristão? E agora vou para o terceiro ponto da mensagem, são aqueles que permanecem no Senhor. O verso 23, a parte final dele, Barnabé vai dizer, olha, permaneçam no Senhor. Não se afastem de Jesus. Não se percam pelo meio do caminho. Não se deixe contaminar por algumas coisas que podem acontecer. Porque, de alguma forma, Barnabé já tinha visto isso lá na igreja de Jerusalém. A igreja tinha se perdido com o caso de Ananias e Safira.
nunca mais foi a mesma. Então ele fala: olha, meus queridos e queridas, por favor, permaneçam firmes em Jesus. O que importa, no fim das contas, não é a fidelidade denominacional que alguns querem arvorar e se arvorar. Não é essa patrulha doutrinária que alguns se propõem a fazer. No fim das contas, o que importa para mim e para você, meu querido, é se nós fomos fiéis e permanecemos fiéis a Jesus e àquilo ao qual ele nos chamou a fazer. É esse o caso? Então vamos para o último ponto dessa mensagem. Afinal de contas, o que é ser cristão? Ser cristão é ser amante do ensino e do aprendizado. O texto vai dizer, lá no verso 26, na parte A, que Saulo e Barnabé, por todo um ano, se reuniram na igreja de Antioquia e ensinaram numerosa multidão. Sabe por que isso aqui é um detalhe importantíssimo? Porque, pela própria concepção da palavra, um discípulo é um aluno, é alguém que está disposto a aprender, é alguém que tem um mestre, aquele que vai ensinar, ou aquele a quem ele tenta copiar, mimetizar na sua vida, reproduzir na sua vida o exemplo e o ensino desse mestre. Nós temos um mestre maior que é Jesus. E esta igreja teve um corpo de discipuladores, de mestres, de professores, de altíssimo gabarito, como Barnabé e Saulo, que compunham, entre outros, que ensinaram a igreja a seguir e a servir a Jesus. Antioquia ela foi atingida, a cidade, de tal modo, e a tal ponto, que ela olhou para esses cristãos e para essas cristãs, e foi atingida, e chamou de cristãos, então, foi atingido não pelos shows, pela espetacularização da fé, mas por causa da vida de cada um daqueles discípulos de Jesus que se reuniam na igreja de Antioquia. Então a cidade foi abalada pelo ensino, pelo discipulado, e não pelos eventos. Não sou contra fazer eventos, tá? Fique claro. Mas não são os eventos que nos qualificam como cristãos. Os eventos nos qualificam como produtores, mas não como cristãos. O que qualifica a gente como cristão é justamente uma outra coisa, que é sermos, ou termos o caráter de Cristo, ou Cristo sendo formado em nós. Numa linguagem paulina, em Colossenses 3, verso 12, ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, ou seja, com a paciência longa, suportando uns aos outros, perdoando mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Então, veja, o que o ensino faz? Ele faz a gente nos despir daquilo que nós recebemos e nos vestir daquilo que é novo, da novidade de vida em Cristo. E é chocante e marcante e lindíssimo que o verso 26, então, termine dizendo: e foram os discípulos, aqueles que aprendem, aqueles que querem aprender,
pela primeira vez chamados cristãos. Eu termino, meu querido e minha querida, dizendo que esta igreja, a igreja de Antioquia, era uma igreja e foi uma igreja de vanguarda. Justamente, quanto mais nós retroagimos até o exemplo de Jesus, até o ensino de Jesus, quanto mais próximos chegarmos lá, mais vanguardistas seremos. Uma igreja de vanguarda não é aquela que tem gelo seco no palco quando o pastor entra, não é aquela que tem jogo de luzes, não é aquela que a iluminação é rebatida na hora do louvor, não é aquela que tem telão de LED. Tudo isso pode ser muito bom. A questão não é essa. Mas isso não torna uma igreja de vanguarda. Uma igreja de vanguarda é aquela que vive a graça de Jesus sem limites, sem barreiras. Uma igreja de vanguarda é aquela que está sempre na categoria, se vê na categoria de discípulo de Jesus, sempre pronto a aprender mais. Uma igreja de vanguarda é aquela que permanece em Jesus. Uma igreja de vanguarda é aquela que está completamente identificada com Jesus Cristo, a tal ponto de ser chamada de pequeno Cristo, a tal ponto e a tal monta de ser apontada, então, como pertencente ao partido de Cristo. Tamanha a sua identificação. Ser cristão não é estar a reboque, na retaguarda, numa trincheira moralista, apontando os canhões de acusação contra as pessoas aí fora. Ser cristão é estar na vanguarda, porque Jesus esteve muito à frente do tempo dele. E quanto mais identificado com Jesus, mais à frente do nosso tempo nós estaremos. E não é isso que faz falta? Tem igrejas muito modernosas na sua apresentação, cool no visual, mas vintage, ou vintage, como alguns querem chamar, na sua pregação, no seu ensino, na sua teologia. Pouco de Jesus. Muito pouco de Jesus. Que caminhemos todos nós, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, para sermos uma igreja de vanguarda, espelhando o Cristo na vida de cada um daqueles que são seus discípulos, que compõem, no nosso caso, a Igreja Batista Marapedi. Paz e bem.